Gente, hoje, primeiro domingo do mês, culto de ceia, logo mais a gente vai participar da ceia. Também é um culto em que a gente se compromete em trazer as doações para a igreja, para o nosso projeto Mãos. Mas se você não trouxe hoje por algum motivo, não se preocupe. A gente tem ao longo desta semana para trazer, você pode trazer então até o próximo domingo, para a gente honrar os nossos compromissos com as famílias que são assistidas pelo trabalho desenvolvido aqui pela igreja. Você possa estar participando e contribuindo nesse sentido. E hoje também, como o primeiro domingo do mês, nós iniciamos uma nova série. Como eu falei para você, a gente está trabalhando a série a respeito da graça de Deus. E essa série, ela vai percorrer todo o nosso semestre, mas nós vamos aprendendo pedaço por pedaço. Nós encerramos no domingo passado a graça e a antiga aliança. E hoje a gente está iniciando então a nova série, que é a graça e a nova aliança. Graça e o Antigo Testamento, na verdade, a série anterior. E agora a gente está entrando na série a graça e a nova aliança. E a ministração de hoje, a ministração número 1, o episódio número 1 dessa série, trata sobre a mudança da lei. E eu preciso resgatar com você como nós chegamos até aqui. Nós falamos a respeito de que a lei, ela tinha então um prazo temporário, ela tinha um aspecto temporário, mas ela também carregava consigo um caráter profético. A lei anunciava algo que ainda iria acontecer no futuro, e quando isso se realizou em Cristo Jesus, nós tivemos então o cumprimento do propósito temporário da lei, e enquanto as questões proféticas dizendo que aquilo que havia sido anunciado então se cumpriu. E é por essa razão que Jesus afirmou que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. E a revogação, se a gente cresce que houve uma revogação da lei, a gente estaria atestando então que ela só teria um caráter temporário e não um caráter profético. Mas a lei tem um caráter profético, então o cumprimento dela ratifica esse caráter profético. Então Cristo veio para transformar aquilo que era sombra em uma realidade, e isso veio tipificado por conta dos símbolos que a gente via no Antigo Testamento e como isso se projeta no cumprimento para o Novo Testamento. Então, ou seja, todos aqueles sacrifícios de animais da lei mosaica alcançaram então todo o seu cumprimento através da morte de Jesus. Abre comigo Hebreus, capítulo 9, verso 12. Hebreus 9, 12. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos e, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Ou seja, as festas, os sábados, o sacerdócio, o templo e todos os rituais que a gente vê no Antigo Testamento tiveram, então, a sua finalidade completa na pessoa de Jesus Cristo. E nesse sentido, então, a lei de Moisés se tornou uma lei cumprida, uma profecia cumprida. E aí eu queria compartilhar com você uma declaração de John Wesley. John Wesley fez a seguinte declaração: estamos sem essa lei, mas isso não significa que estamos sem qualquer lei, porque Deus estabeleceu outra lei em seu lugar, e a lei é a lei da fé, e todos estamos debaixo dessa lei para com Deus e com Cristo. Tanto o nosso Criador como o nosso Redentor exigem que a observemos. Então, existe um caráter de lei, que não mais a lei mosaica, que eu e você precisamos observar e cumprir. E que lei é essa? É a chamada lei moral de Deus. Essa lei moral de Deus, ela já estava instituída mesmo antes da lei mosaica. E como é que a gente consegue perceber e identificar essa lei estabelecida pelo próprio Deus? Quando você olha para Gênesis, você percebe que Deus já havia declarado ao homem aquilo que ele poderia e não fazer. De uma forma muito simples e muito resumida, dentro do jardim, Deus fez essa declaração. Então você vê ali uma questão de necessidade de obediência e observância à lei de Deus. E o que aconteceu então quando o homem quebra aquela ordenança de Deus? Naturalmente ele não quebrou a lei de Moisés, porque isso aconteceu antes da lei de Moisés. Mas essa observância à lei moral de Deus, você percebe ela sendo incorporada na lei de Moisés. Então significa dizer que mesmo com a lei estabelecida em aliança com o seu povo, havia um aspecto moral de Deus para além desse aspecto ritual que a gente acabou aprendendo em relação aos sacrifícios, às festas e todos os outros rituais que a gente encontra no Antigo Testamento. Ou seja, haviam ritos,
Havia uma lei cerimonial, mas ela era carregada de uma lei moral, um propósito moral de Deus. E é em relação a isso que não houve revogação. Então, nós não podemos caminhar a respeito da graça e entender essa questão da lei que se cumpriu e o caráter profético dela, se nós não fizermos essa distinção do que é a lei moral de Deus e do que é a lei cerimonial. Essa lei cerimonial estava encarregada por aquilo que Moisés instituiu e anunciou ao povo, mas o que vale mesmo para nós compreendermos para o tempo da graça é aquilo que está estabelecido no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai ver então que o que antes era posto de uma forma, agora é vivido de uma outra forma. Porque a lei moral de Deus, ela é eterna. Mas esse aspecto cerimonial, ele foi suspenso. Abre comigo em Hebreus capítulo 7, verso 12. Hebreus capítulo 7, verso 12. Que diz o seguinte: pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Eu não sei se você já tinha lido esse texto, eu não sei se você conhece ele, mas o autor de Hebreus está fazendo uma declaração fundamental para a compreensão do aspecto, então, da lei no Novo Testamento e dessa perspectiva da nova aliança. Porque ele está estabelecendo uma mudança a partir de uma mudança de sacerdócio. Quando você vê a palavra a respeito do sacerdócio, no Antigo Testamento havia uma tribo, que ela era uma tribo sacerdotal, era a tribo de Levi. Essa tribo, ela era separada para servir ao Senhor, e deles eles não tinham propriedade, eles não tinham, o Senhor era a sua herança, o Senhor era o seu sustento. Só que agora nós estamos vivendo sobre uma nova lei, sobre um novo testamento. E o que isso significa, então, é que aquela antiga aliança, onde o sacerdócio estava na tribo de Levi, ela deixa de ter continuidade, porque agora ela está num novo sacerdócio que tomou o lugar do sacerdócio antigo. Não mais a tribo de Levi, mas o próprio Senhor Jesus Cristo como nosso sacerdote. E ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você pode ler depois o próprio capítulo de Hebreus aí, que a gente está lendo, capítulo 7, e ver a respeito disso. Então, significa dizer que nós temos uma mudança de lei por conta de uma mudança de sacerdote. E essa compreensão, por que ela é importante para nós? Porque para ser sacerdote no Antigo Testamento, você obrigatoriamente precisava nascer da tribo de Levi. Não adiantava você ser de outra tribo, porque você não poderia exercer o papel sacerdotal. Mas agora, no tempo da graça e na nova aliança, todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus e fomos resgatados por Ele, fomos constituídos de um reino e sacerdote. Todos nós passamos, então, a fazer parte desse sacerdócio que vem da parte do Senhor, da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque não está mais ligado à questão política, não está mais ligado à questão da nação, do nascimento político de um povo, mas está ligado a um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, o que isso significa? A lei antiga, então, ela foi descartada, ela foi mudada. Os ritos, as cerimônias já não são mais necessários, uma vez que tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus. E agora nós vivemos, então, a partir de um novo sacerdócio. Abre comigo em Colossenses, capítulo 2, verso 11. Colossenses 2:11, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultado com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa.
celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir, e a realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então a gente vê o apóstolo Paulo aqui, Novo Testamento, orientando a igreja de Colosso com relação às práticas, os rituais, como isso se cumpre em Jesus, como uma sombra daquilo que haveria de ser cumprido, veio em Jesus. Então, ninguém vos condene mais a respeito disso, não se trata mais a respeito disso. Então, o que vale para nós, a partir dessa compreensão da lei moral de Deus que é eterna, e aquilo que foi projetado para nós agora no tempo da graça, então, é aquilo que o Novo Testamento acaba revelando para nós, que nós precisamos observar e viver. E o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 13, verso 34, a gente leu esse texto na semana passada, ele mesmo, da sua própria boca, declarou: um novo mandamento vos dou, um novo mandamento dou a vocês. Ele mesmo expressou a respeito disso. Nós temos falado disso desde a semana passada, falei também na terça-feira no estudo bíblico, que no livro de Mateus, a gente encontra desde o capítulo 5, o Senhor Jesus falando sobre o Sermão do Monte e percorrendo o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, trazendo ordenanças e orientando os seus ouvintes a respeito do cumprimento desse novo mandamento, da maneira como os atributos de Deus revelados na sua palavra, na sua lei moral, deveria ser estabelecido como estatuto no coração de todo aquele que teme ao Senhor. No capítulo 5, por 6 vezes, Jesus, ao falar a respeito da lei mosaica, ele usa a seguinte expressão: vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram como foi dito, fazendo referência à lei mosaica. E nesse mesmo capítulo, para cada uma dessas referências, Jesus completa dizendo: eu, porém, vos digo, mas eu, porém, vos digo. Então, vocês ouviram dizer, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. E aí ele traz o estabelecimento, então, do cumprimento sobre o amar, por exemplo, os nossos inimigos. E você pode estudar, e eu deixo isso como um encorajamento para você, ao longo dessa semana. Coloque como uma tarefa para você fazer no seu devocional, meditar a respeito do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E pedir que o Espírito Santo, então, traga ao seu coração a compreensão e o entendimento sobre esse estilo de vida a ser vivido naturalmente a respeito do propósito do Senhor por meio da sua palavra. E sabe o que é interessante sobre isso? Que, sem dúvida nenhuma, Jesus, quando fala a respeito dessas coisas, ele está apontando como o mandamento deveria ser obedecido. E o que é interessante é o que está em Atos capítulo 1, verso 2. Porque Jesus, falando isso para a multidão, anunciando isso para a multidão, tempos depois, ele teve uma experiência com os seus próprios discípulos, agora apóstolos, porque eles seriam enviados. Após a ressurreição, Jesus passou 40 dias reunidos com os seus apóstolos. E nesses 40 dias, eles foram então imersos em uma experiência de instrução da parte do Senhor, como eles deveriam viver, o estilo de vida que eles deveriam viver e como eles deveriam se portar nessa nova perspectiva de uma nova aliança com o Senhor. Atos 1:2 diz o seguinte: até o dia em que Jesus foi elevado aos céus, logo após haver entregue os seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então você vê que da própria boca de Jesus, Jesus passa 40 dias reunidos com seus apóstolos, ensinando por meio do Espírito Santo como eles deveriam viver, os mandamentos entregues diretamente a esses discípulos, como eles deveriam se portar. E hoje, para os nossos dias, nós precisamos então aprender e entender o que o Senhor espera de nós como cumprimento do mandamento, não por rituais, não por liturgia, não por um legalismo, mas por uma revelação da sua palavra sobre um estilo de vida a ser vivido. E quando eu penso sobre isso, o Senhor me leva a alguns textos, e hoje, como parte mais prática, vamos dizer assim, dessa introdução que a gente acabou de fazer, eu quero ler com você 2 textos onde o apóstolo Paulo, ensinando a igreja, ele destaca esse estilo de vida a ser vivido e essa maneira como nós precisamos nos portar diante a nossa rotina de vida. E o primeiro texto que eu quero ler com você, que trata disso, está em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. E eu quero ler com você esse texto da palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15, que diz o seguinte: portanto,
estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E eu quero começar destacando então versículo a versículo sobre isso que a gente acabou de ler. E o apóstolo Paulo começa declarando sobre nós estarmos atentos com o nosso procedimento. E uma das coisas que eu tenho visto nos nossos dias é que nós facilmente nos distraímos com as coisas. Existe muita informação e existe muito movimento ao nosso redor. E nós acabamos nos deixando levar por distrações. E essas distrações fazem com que coisas que seriam atentas aos nossos olhos ou óbvias para a nossa observação passam despercebidos. E quando a gente experimenta isso, parece que coisas sérias acontecem à nossa volta e às vezes impactando até mesmo a nossa vida. Quando nos deparamos com o que acontece, é possível inclusive a gente identificar como o Senhor agiu com misericórdia e nos trouxe livramento, porque nós não percebíamos o que estava acontecendo, não percebíamos o perigo que estava ali. Na verdade, existem livramentos do Senhor que nós nunca vamos descobrir, a menos que a gente pergunte para Ele quando a gente chegar na eternidade. Porque o cuidado dEle, a boa mão dEle está estendida, e Ele está com misericórdia agindo com relação à nossa vida. Mas o apóstolo Paulo faz um destaque importante. Nós precisamos estar atentos sobre o nosso estilo de vida. Atentos sobre a maneira como nós lidamos com as coisas. Ou seja, a distração precisa ser algo combatido no nosso procedimento. Nós precisamos então estar atentos sobre as nossas escolhas, atentos sobre os nossos pensamentos, atentos sobre as nossas motivações, atentos com relação às nossas prioridades, atentos inclusive sobre aquilo que a gente deixa de fazer, com relação às omissões que muitas vezes são tomadas por nós por conta da preguiça, por conta da procrastinação ou pela falta de compromisso e a sensibilidade com urgência, com uma determinada urgência. E ele traz isso fazendo uma comparação muito interessante, porque ele relaciona esse estar atento ao procedimento com dois estilos de pessoas. Ele chama o primeiro grupo de pessoas de insensatos, e ele chama o outro grupo de pessoas como sábios. Então a gente tem aqui duas características. Existe a característica então do insensato e a gente tem então a característica daquele que é sábio. E o que seria então o insensato quando a gente olha sobre essa maneira de viver? A gente está falando de pessoas que agem de forma inconsequente. A gente está falando de pessoas que agem conforme os seus próprios interesses, pessoas que agem conforme as suas vontades, pessoas que agem e se movem pelo seu ímpeto. Quantas vezes nós somos movidos por um sentimento como se nós não tivéssemos controle daquilo que estamos fazendo, tanto para um extremo quanto para o outro extremo. Tanto para o extremo onde o ímpeto nos leva a uma agressividade ou uma explosão de raiva, quanto também o sentimento de melancolia nos leva a uma tristeza e nos leva para um outro extremo em relação ao nosso comportamento. Então nós temos dois extremos e isso pode nos colocar na posição de insensatos. E na insensatez fazer escolhas ou estabelecer prioridades invertidas. Mas nós temos a oportunidade de andar de uma forma diferente. Andar por meio da sabedoria. E quem se porta com meio da sabedoria é um tipo de pessoa que está atento ao que está acontecendo e busca em Deus o discernimento por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo de Deus. Porque ele sabe, no verso 16 diz isso, porque ele sabe aproveitar bem cada oportunidade. Ou seja, ele é intencional em cada oportunidade, sendo sábio nessa intencionalidade. E por que isso é importante e necessário? Porque os dias são maus. E essa intencionalidade a gente aprende com o próprio Senhor Jesus. Não teve uma experiência de Jesus que aconteceu por acaso.
Não teve um momento que Jesus se encontrou com pessoas e que isso foi um ato do acaso ou uma sorte tremenda ou coisas que ele não esperava e não sabia o que ia acontecer. Em todos os momentos, Jesus foi intencional. E como ele carregava propósito, a intencionalidade dele convergia para este propósito. Ou seja, manifestar o reino de Deus e pregar arrependimento para a salvação. Da mesma forma, eu e você, nós temos a oportunidade de levar a nossa vida de uma maneira igual aos insensatos. Sem estar preocupado, por exemplo, se aquilo que a gente está fazendo glorifica ou não a Deus, ou o que Deus pensa a respeito do que está sendo feito. A gente pode andar também igual aos insensatos, que estão comendo, bebendo, festejando e vivendo como se amanhã não fosse representar nada, como se não tivesse esperança. Igual, semelhante aos dias de Noé. As pessoas se davam em casamento, estavam nas festas. E elas viviam como se elas não entendessem que havia um propósito e havia uma manifestação de um Deus criador. E eles viviam desse jeito, levando a sua vida, distraídos, cuidando dos seus próprios interesses, satisfazendo as suas próprias necessidades, cegos com relação à eternidade e aquilo que estava por vir. Gente, os dias são maus e eles se abreviam e o Senhor está prestes a voltar. Verso 17, portanto, então diante deste cenário, não sejais faltos de juízo. Ou seja, não seja sem juízo, não seja parafuso solto, não seja desatento, não seja irresponsável, não seja inconsequente, não seja impulsivo, não seja teimoso, não seja como os insensatos que agem de forma deliberada, sem consciência e sem noção do que estão fazendo. Mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui a gente percebe o apóstolo Paulo apontando para uma referência. Porque nós, nos nossos próprios sentimentos, precisamos também discernir aquilo que nós queremos e que é essencial para nós, e aquilo que nós queremos, mas que nós podemos viver sem aquilo. Aquilo que nós queremos que pode nos levar à vida, ou aquilo que nós queremos que pode nos levar à morte. E só existe uma forma de nós discernirmos isso, é buscando a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo, falando à igreja em Roma, chegou a declarar isso, que existe uma vontade do Senhor que é boa, que é agradável e que é perfeita. É boa porque parte do próprio Senhor. Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. É agradável porque nós podemos encontrar nela contentamento, mesmo quando nós não compreendemos que vontade é essa. Mesmo quando não faz sentido para nós. E eu citei Noé agora há pouco, e não fez sentido talvez para Noé ter que construir uma arca no meio de um deserto que não chovia. Mas ele precisou encontrar contentamento na vontade do Senhor. E a obediência e o contentamento nos desafios que ele estava enfrentando, de passar tanto tempo construindo algo diante de um cenário que os olhos dele, naturais, não poderiam contemplar que seria capaz de receber esse dilúvio, a chuva que levantaria aquela arca. Nós precisamos encontrar contentamento na vontade do Senhor. E dar, inclusive, passos que exigem fé. Que são aqueles passos que você dá sem saber aonde vai dar, mas você está confiando numa palavra que você recebeu. Os olhos naturais não estão vendo, mas os teus olhos espirituais estão discernindo em Deus em obediência, esse passo de fé. A vontade do Senhor, boa, agradável e perfeita. Porque o fim dela, o fim dessa vontade, é a contemplação que nós vamos ter da majestade do Senhor, nos coroando diante de um ato de obediência e de contentamento sobre o seu querer e a sua vontade sendo estabelecida na nossa vida. E assim como o Senhor é referência para nós, apontando a respeito da sua vontade, todo aquele que teme ao Senhor e que vive segundo os seus propósitos, são referência aonde estão, são referências nessa terra, são modelos a serem seguidos de inspiração, onde as pessoas podem dizer, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, ali vai um cristão, ali vai um que teme ao Senhor, aquele que caminha daquele jeito ali, ele é alguém que colhe frutos que glorificam a Deus, inspiração, serve de modelo, de inspiração para as nossas vidas. Então, meus queridos, eu e você, nós precisamos buscar, compreender a vontade do Senhor e viver como os sábios que buscam essa vontade e não como quem anda sem juízo por aí. E no verso 18,
ele vai dizer sobre exatamente o que toma conta do nosso ser e o que toma conta da nossa vida. Assim como o insensato tem o seu caminho que leva à morte, e o sábio tem o seu caminho que leva à vida, porque busca conhecer a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, então, traz um destaque no verso 18. Então, não se encha de qualquer coisa. Não seja cheio de qualquer coisa. Não deixe que o seu coração e o seu ser transborde de algo que não gere vida. Então ele dá um alerta grande aqui no verso 18. Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, ou que leva à contenda, que leva à divisão. Não vos embriagueis, não deixe que o seu ser, que o seu coração, que a sua vida se enche, transborde de uma tal forma que você perca o juízo, perca o controle. E esse se embriagar está levando você a um estilo de vida igual ao do insensato, cheio de divisão no seu coração, devassidão, maldade. E eu ia usar um termo aqui, mas eu não vou usar, porque ele pode ser associado a alguma coisa política e eu não quero fazer essa associação. Mas não deixar que a gente traga de dentro como se fosse algo rancoroso, algo ruim que nos deixa extravasar como esse insensato e esse sem juízo. Mas sejam cheios do Espírito Santo. E quando a gente percebe no verso 18 o apóstolo Paulo falando disso, a gente percebe que existe então uma medida do Espírito Santo que pode ser derramado sobre as nossas vidas. Existe uma medida como se a gente fosse um recipiente onde a presença do Senhor está ali, mas a gente pode então aumentar essa medida, a gente pode ser cheios. E ele diz que deixai-vos ser cheios, ou seja, ele está dizendo que é uma condição nossa de permitir ou de aceitar, se deixar ser cheios pelo Espírito Santo. E quantas vezes nós não nos permitimos ser cheios do Espírito Santo por conta daquilo que já está ocupando lugar dentro de nós? Muitas vezes, algumas pessoas lidando já com os seus próprios desafios e com os seus próprios problemas, se enchem tanto desse sentimento e desse entulho que ocupa o seu coração e a sua vida de uma tal forma que não há espaço para que o Senhor possa governar. Não há espaço para que o Senhor possa transbordar. Não há espaço para que a gente possa experimentar o ser cheio do Espírito Santo. E aí você deve perguntar, mas como que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo? Afinal de contas, na semana passada, nós aprendemos que quando a gente aceita Jesus, existe uma marca na nossa vida que nos torna a propriedade do Senhor. E se nós somos propriedade dele, significa dizer que o Espírito Santo então já habita em nós. E o Espírito Santo já habitando em nós nos fez templo do seu Espírito. Somos morada do Espírito. Como é essa questão do ser cheio então, se eu já recebo essa marca? A gente está falando sobre uma experiência que está para além de carregar uma marca. A gente está falando sobre uma experiência que manifesta a presença do Espírito Santo em nós. A gente está falando sobre uma experiência onde é transbordado de dentro de nós o poder de Deus que opera por meio da presença do Espírito Santo em nós. É como se a gente estivesse experimentando a experiência de Jesus, que andando por meio de uma multidão, ele foi tocado e virtude saiu dele, poder saiu dele. É como se nós estivéssemos experimentando em que à medida em que nós estamos negando a nós mesmos, diminuindo para que ele apareça, o Espírito Santo começa então a ser plenamente cheio dentro de nós, transbordando, porque o nosso coração encontrou contentamento na presença do Senhor. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz, começou então a separar sentimentos, emoções, começou a separar aquilo que vem de mim, aquilo que não deve permanecer em mim, e o Senhor começou a transformar, e de dentro para fora, a gente é transformado de glória em glória. É a experiência de nós sermos renovados pelo Senhor, é a experiência de nós sermos curados pelo Senhor. E como é que a gente, então, se permite ter essa experiência? Mais uma vez, cuidando com o que está dentro. Verso 19, 20 e 21 vai falar disso. E ele vai nos apontar a necessidade, então, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas se o coração não estiver cheio disso, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração não estiver cheio desse contentamento,
dessa satisfação na presença do Senhor, desse louvor que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, como nós lemos ainda há pouco. Como então experimentar desse transbordar, desse encher do Espírito Santo? Se todas as vezes que a gente senta numa mesa, ou que a gente está junto com alguém, o que sai dos nossos lábios é outra coisa. Você já parou para pensar? O que sai dos seus lábios quando você está sentado com seus amigos? Ou quando você está reunido em família? Ou quando você está na igreja? Ou mesmo na fila de algum lugar que você está indo? O que é que sai da sua boca, do seu lábio? Se estiver saindo o tempo todo pornografia, então do que está cheio o seu coração? Se está saindo o tempo todo chocarrice, o que está cheio o seu coração? Se é o tempo todo problemas, o que está cheio o seu coração? Se é o tempo todo reclamando, do que está cheio o seu coração? Se é o tempo todo falando coisa negativa, ruim, do que está cheio o seu coração? Parece que inclusive virou uma moda, para o brasileiro sentar na hora do almoço, ligar a televisão. E você já percebeu que os jornais, as televisões, no horário do almoço, são exatamente aqueles programas que falam da violência, da morte, do roubo, do assalto, do sequestro. E aí você está se alimentando de comida e, ao mesmo tempo, alimentando a sua alma com um noticiário ruim. E é líder de audiência. E todo mundo gosta de ver a polícia quebrando a porta, pegando drogado, pegando bandido e perseguindo não sei quem, e não sei quem foi morto, porque feminicídio, por conta disso, por conta daquilo. Mas o alerta que o Senhor nos traz por meio da sua palavra hoje é do que nós estamos nos embriagando. Do que nós estamos nos enchendo. O que está ocupando o espaço dentro do nosso coração? Nós estamos sendo cheios do quê? E isso está expressando o quê? Porque aqui fala sobre um estilo de vida, porque no verso 20 vai falar sobre um comportamento contínuo, cotidianamente dando graças a Deus por tudo. Mais uma vez, contentamento, gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje pelo dia de hoje? Você já agradeceu a Deus hoje pelo ar que você respira, pela oportunidade de estar aqui? Já agradeceu a Deus hoje porque Ele te permitiu viver mais um dia e que o seu dia poderia ter sido encerrado aqui sobre essa terra? Você já agradeceu ao Senhor porque Ele enviou Jesus para que você pudesse ter uma esperança de uma vida eterna ao lado dEle? Você já agradeceu hoje porque o Senhor teve misericórdia e as misericórdias dEle se renovaram sobre a sua vida na manhã de hoje? Ou o seu coração não está em contentamento, não está em louvor ao Senhor, os seus lábios não estão salmodiando, não estão os hinos e cânticos espirituais, não está com o coração rendido e louvando ao Senhor. E no verso 21 fala que essa vida, esse se encher do Espírito, não é uma coisa isolada, não é uma coisa vivida eu para mim. Ele está dizendo aqui no verso 21 que essa experiência ela é vivida em comunidade. Ela é vivida uns com os outros. Ela é experimentada no corpo de Cristo. Ela é experimentada em mim, através de mim, mas não para terminar em mim, não para parar em mim, mas ser vivenciada uns com os outros, no servir uns aos outros, no se relacionar uns com os outros, com um limite. Devassidão? Não. Temor a Cristo. O limite é temor ao Senhor. Ou seja, não é uma sujeição de opressão, não é uma sujeição de oprimir, não é uma sujeição de hierarquizar, não é uma sujeição de se sobrepor. É uma sujeição no temor do Senhor. Ou seja, uns aos outros, uns com os outros. É por isso que a experiência do culto celebrado coletivamente é uma experiência tremenda e única. É por isso que aquele momento da adoração e o momento da oração que a gente pede aqui, se junte com seu irmão, ore um com o outro agora, libere uma palavra, erga suas mãos. Isso é uma forma de nós expressarmos publicamente para que o nosso corpo se alinhe com aquilo que a nossa alma está vivenciando por conta do mover do Espírito Santo no nosso meio, que nos leva a adorá-lo em espírito e em verdade. E isso é possível experimentar aqui. É possível experimentar na sua casa, no seu devocional, no seu íntimo,
Mas sem pirotecnia também é possível experimentar andando na rua, em contato com as pessoas. E mais uma vez, a gente viu Jesus fazendo isso com a mulher na beira do poço, andando com a mulher no fluxo de sangue, com o cego no meio do caminho, com as crianças que o interromperam na hora, com a mulher que ia ser apedrejada. Então você percebe que Jesus manifestou isso, evidenciou isso em todo o seu estilo de vida, em toda a maneira que ele viveu. Ou seja, o sobrenatural não está ligado o sobrenatural não está ligado àquilo que eu me manifesto, como se essa expressão fosse sobrenatural. O gritar, o berrar, o chorar, o se arrepiar. Não, isso são sensações do meu corpo com a minha alma. O sobrenatural é simplesmente o fato de eu entender que não depende de mim, não sou eu que estou fazendo, é o Senhor que está fazendo. E não seria possível acontecer se não fosse o Senhor. Então você vive a sua vida natural e Deus se encarrega do sobrenatural. Você dá o passo de fé e o Senhor se move de maneira sobrenatural sobre o seu passo de fé em obediência. Você está com o seu coração disponível e o Senhor percebe, eu posso agir por meio daquele coração. O seu coração está exultante na presença do Senhor e Ele pode dizer assim, ali tem a oportunidade de eu usar aquele coração e aquela vida e manifestar a minha graça e o meu favor sobre a vida das pessoas. É disso que se trata. Vai comigo para Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. E o apóstolo Paulo ainda falando no Novo Testamento, a igreja agora de Colossos. Ele diz assim, assim como povo escolhido de Deus e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu não consigo ver algo mais redundante assim, vamos dizer, e mais imperativo do que essa declaração do apóstolo Paulo sobre como nós devemos estar cheios no nosso coração. Ele diz que como povo escolhido de Deus, ou seja, como propriedade do Senhor, que é santo e é amado, eu e você precisamos que plenamente o nosso coração esteja regado, cheio, transbordante de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E ele diz que isso é evidenciado, olha no verso 13, quando a gente zela uns pelos outros e quando a gente se perdoa mutuamente. E ele tira a gente de uma zona de conforto, porque ele diz que caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também procedei. E a gente aprende isso com a própria oração de Jesus, né? Nos perdoa, assim como a gente perdoa a quem nos ofende. E ele tira a gente de uma zona de conforto, porque isso aqui nos coloca numa posição de confronto. Isso aqui nos coloca numa posição onde a gente tem que superar, às vezes, vergonha, medo, tantas coisas. Verso 14, acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E mais uma vez o que a gente leu no texto de Efésios, olha aí, olha. Cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Queridos, eu não sei como essa palavra chega no seu coração, mas ela nos tira de uma zona de comodidade, nos coloca numa zona de confronto. Porque nós precisamos negar a nós mesmos para darmos conta do que isso está pedindo, do que a palavra está nos instruindo. Nós precisamos diminuir e abrir mão de muita coisa do nosso ego para abrir espaço para esta manifestação do Senhor aqui. E aí, isso nos leva a uma posição de que, de fato, quem reina nos nossos corações? Isso nos leva a um confronto pessoal de pensarmos, de fato, a minha vida pertence ao Senhor? De fato, é o Senhor que governa o que eu sou?
Porque quando a gente olha para essa palavra, e ela servindo de espelho para nós, o que nós estamos enxergando em nós, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. E eu vou dizer mais, queridos, a gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo. A gente não sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Mas assim, não saber não somente o dia e a hora, mas também não saber os nossos dias quais são, nos dá um senso de urgência que a gente não pode ficar perdendo tempo. A gente não pode deixar para amanhã o que a gente precisa fazer hoje. A gente não pode deixar para encarar determinadas situações depois. Nós precisamos encará-las hoje, agora, urgentemente. E eu queria convidar você a se colocar de pé. Logo mais nós vamos participar da ceia do Senhor. E a participação da ceia do Senhor nos leva a um ambiente de autoanálise, né? E o Senhor tem nos trazido essa palavra com esse intuito, de nós meditarmos a respeito da condição do nosso coração, da condição da onde procede a fonte de vida, de como nós estamos lidando com aquilo que está aqui dentro. Aqui dentro está como? Como estamos lidando com isso? Eu me lembro muito da história dos poços que são entulhados com lixo, e assim como nós somos um recipiente onde a gente pode ser cheio até transbordar, eu fico imaginando como encher algo que já está cheio. E como transbordar daquilo que já está transbordando, talvez, de sujeira, de impureza, de lixo. Talvez a gente precise carregar mais essa urgência. E começar a compreender que no nosso coração, a gente precisa ter esse espaço totalmente preenchido pelo Senhor. Na terça-feira, no estudo bíblico, eu falei a respeito disso, quando Jesus, crucificado, ele olhou para as pessoas que estavam zombando dele e disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Como alguém que estava sofrendo a dor, toda a vergonha, conseguiu olhar com compaixão para aquelas pessoas. Muito provavelmente eu não conseguiria fazer isso, não agiria dessa forma. Talvez o senso de justiça dentro de mim me levasse a dizer: eu não deveria estar aqui, estão cometendo uma injustiça contra mim. E talvez a revolta enchesse o meu coração. Mas Jesus olhou para aquelas pessoas com compaixão, provavelmente porque ele estava cheio de contentamento com relação à vontade do Pai. E aí você pode dizer: como a gente pode saber disso? Bem, horas antes ele estava num jardim orando e suando sangue. E ele declarou isso: Senhor, não é bem isso que eu quero fazer, mas não importa, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. É por isso. E ele orou pelas pessoas que ainda iriam crer nele, orou pelos seus discípulos, orou por tantas pessoas, orou por mim e por você. Uma oração profética, ele orou lá naquele tempo para que eu e você, alcançados pela graça, pudéssemos ter entendimento de que ele orou por nós hoje. O coração dele estava cheio de compaixão. Talvez a maior dor de Jesus não tenha sido os cravos, não tenha sido os pregos, não tenha sido a crucificação e a vergonha, por conta do fato exatamente disso, de ele ainda estar vivo ali na cruz e olhar com compaixão das pessoas. Mas teve algo que aconteceu depois disso, que nos mostra o que mais doeu na vida de Jesus. Foi o fato de ele perceber que o Pai o tinha abandonado, porque naquele momento ele se fez pecado no nosso lugar. E ele percebeu que o Pai não estava mais com ele. E aí ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? A maior dor de Jesus não foi a dor física. A maior dor de Jesus não foi a dor emocional. A maior dor de Jesus foi imaginar que ele estava vivendo uma vida sem Deus, sem o seu Pai. Eu não sei qual é a tua dor, não sei qual é a tua condição, não sei para onde o Espírito Santo está levando essa palavra no teu coração, mas eu tenho certeza que o amor de Deus é maior do que tudo aquilo que a gente possa estar imaginando. E que a experiência de sermos plenamente cheios pelo Senhor pode substituir plenamente tudo aquilo que está entulhando e ocupando espaço aí dentro. Nós vivemos no tempo da graça. E pela graça nós somos salvos, mediante a fé.
E isso não vem de nós, é dom gratuito do Senhor. Por isso, observe atentamente onde está o teu coração. E eu queria que nesse momento a gente fizesse exatamente isso. A gente examinasse o nosso coração. E eu não sou capaz de sondar o coração de ninguém. E eu não sou capaz também de fazer nada com o que você descobrir aí dentro. Mas o Senhor que está aqui neste lugar, Ele é o Senhor que governa a vida, a história, Ele que nos fez. E Ele marcou esse encontro e marcou esse momento para que a gente pudesse tratar exatamente disso na manhã de hoje. Então, tire esse tempo agora, se você quiser, ore ao Senhor agora, sonde, faça como o salmista, faça como Davi. Senhor, sonda o meu coração, Tu conheces os meus pensamentos. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Eu não quero carregar fardo, entulho, lixo, que não deixe com que o meu coração seja cheio do Teu Espírito Santo e venha celebrar a alegria da salvação e a satisfação da Tua presença e a satisfação daquilo que o Senhor tem como expressão para fazer em mim e através de mim. Faça esse teu tempo de oração agora, em nome de Jesus.